Abre comigo Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ver aqui o que nós vamos receber do Senhor hoje. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler de novo. A Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga amém. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens acerca do chamado de Deus. Diga para quem está do seu lado: você tem um chamado de Deus. Amém? Isso é muito importante. Chamado não é só sobre as pessoas que estão no púlpito ministrando, não é só sobre quem está servindo no ministério público da igreja, né? Existem muitos bastidores da igreja, mas chamado não é só sobre a esfera da igreja. Chamado é para a vida do cristão. Todo mundo que nasceu de novo recebeu um plano e um propósito de Deus, amém? A Bíblia é clara e específica em vários aspectos de nos inspirar, de nos mostrar acerca de que Ele tem um plano para nós. Na verdade, em Hebreus no capítulo 9, a palavra de Deus diz que Ele é Pai dos espíritos. Quem são esses espíritos? Antes de nascermos, nós éramos um espírito lá em Deus, né? Então nós não nascemos quando a nossa mãe, nosso pai decidiu nos criar, né? Então aquilo que aconteceu deu carne, deu corpo, deu forma humana para um espírito que já carregava um plano e um propósito. E quando você veio para a terra, você veio para cumprir o plano e o propósito que Deus tem para você, amém? Então, com mais convicção, olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um plano sobre a sua vida. Amém? Você se alegra com isso? Então nós falamos a respeito de vários aspectos do chamado, né? E eu me lembro que quando eu estava ministrando há 2 semanas atrás acerca desses assuntos, nós tivemos uma noite bem específica acerca da vida prática no chamado de Deus em vários aspectos. Muito mais prático do que a gente pode imaginar. Talvez no âmbito cristão, espiritual, a gente pensa na vida cristã sobre vários aspectos. Vamos orar, vamos jejuar e vamos fazer isso e aquilo, e isso é muito bom e nós precisamos fazer isso, né? Mas às vezes o cristão ele acha que no tocante à vida espiritual só estamos habitando, atuando no aspecto do invisível. E é verdade que o plano mais real de Deus para nós é o espiritual, amém? Nós somos um espírito, a Bíblia diz. A nossa principal ação na vida cristã é a partir do plano espiritual, que é um plano que não depende do que seus olhos estão vendo, do que sua mão está tocando, do que seus pés estão pisando, do que seu nariz está sentindo. A vida espiritual está acontecendo em todo o tempo. Você levantou pela manhã, você saiu de casa, você fez várias coisas hoje, os anjos do Senhor estão ao seu redor te guardando, coisas estão acontecendo ao seu lado, e você nem sabe o que está acontecendo, porque existe uma proteção divina em você. Talvez você se levantou, você foi para lá e para cá, viveu muitas coisas, nem percebeu que Deus te deu livramento, que as coisas aconteceram para cooperar para o seu bem nesse dia de hoje. Então, a vida cristã é muito dinâmica, né? E ela acontece de um modo muito real, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Agora veja, não é só sobre essa questão do invisível, porque uma vez que você tem o conceito da vida cristã, vivendo a partir da vida no espírito, o que vai acontecer? Você pela fé vai fazer com que isso que você não vê, não toca, não sente, não apalpa, né? Você vai fazer pela instrução da palavra, pela fé, acontecer de modo prático na sua vida. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo na igreja? Nós estamos praticando o cristianismo, amém? Então, você tem um Deus que é invisível, você tem o Espírito Santo que está dentro de você, você tem a palavra que, apesar de estar aqui, ela é uma palavra logos aqui, então ela é uma palavra escrita, mas você sabe que existem pessoas que não vão à igreja, que tem o Salmo 91 aberto na casa delas.
o que acontece? Nada acontece com elas, porque o fato de ter o Salmo 91 aberto em casa não significa que a vida delas mudou. Ou seja, não dá para ter uma palavra poderosa sem praticar essa palavra. Se nós queremos uma ação de Deus sobre a nossa vida, precisamos praticar essa palavra. Então, a vida com Deus, ela tem duas estradas. Quantas estradas? A estrada do invisível, que é a mais importante para nós. Não nos movemos pelo que sentimos, pelo que estamos vendo, pelo que estamos tocando. Não nos movemos por isso, tocando ou não, vendo ou não, sentindo ou não. Se está escrito, nós acreditamos. Tem 3 pessoas aqui comigo nessa noite. Se está escrito, nós acreditamos. Não é? Então, é assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez que você tem convicção no que está escrito, agora cabe a você tornar isso prático na sua vida. Efésios também, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, diga, eu já fui abençoado. O que é a vida de fé, por exemplo, né? A fé é uma semente plantada no seu coração para que você consiga, pela fé, pegar os princípios invisíveis da palavra de Deus e trazer eles para você praticar no seu dia a dia. Veja, é pela fé que você vem à igreja, é pela fé que você vai crer numa palavra que você vai ouvir, é pela fé que você vai obedecer a instrução que Deus disse a seu respeito, é tudo pela fé. Diga, é pela fé. Né? Então, nós precisamos entender que uma estrada é priorizar a vida invisível, ou essa experiência, né, do invisível. Agora, outra estrada é tornar prático a vida cristã. Então, nós oramos por quê? Porque nós acreditamos que Deus está com a gente e que se nós orarmos, nós falamos com Deus. O que você faz? Você deixa prático a vida cristã orando, porque agora você fala. E você fala com quem? Com quem você não está vendo. Mas isso não é prático? Quanto custa para você orar? É difícil orar? Não, você abre a sua boca, você alinha o seu coração, entrega essa perspectiva a Deus, você começa a se relacionar com Deus. Você pode pensar, mas eu não estou vendo, mas eu não estou sentindo nada. Sim, é prático. Você vai para a academia, você não vê o seu músculo crescendo no mesmo dia, mas você sabe que você está praticando exercício. Você vai para a sua casa e tem afazeres na sua casa. De repente você chegou em casa, arrumou as coisas da criança e foi na louça, e arrumou a louça e foi para lá, e dali a pouco você não viu que aquilo que você fez deixou as coisas organizadas, mas você está praticando a limpeza na sua casa, porque se você deixar acumular, vai ficar pior amanhã do que hoje. Quem está aqui, diga amém. Então não adianta nós termos um conceito de uma coisa limpa, um conceito de uma coisa boa, um conceito de uma coisa espiritual, se não irmos para a estrada da prática. E você sabe, muitos cristãos, eles são um pouco complicados com um chamado, porque nós sabemos que temos um chamado, nós sabemos que ele existe em algum lugar, então ficamos olhando para vários aspectos da vida. Será que o chamado está no púlpito? Será que o chamado está no microfone? Será que o chamado está na imposição de mãos? Será que o chamado está aí? Todas essas coisas são caminhos para revelar chamado. Isso é lícito, é maravilhoso, ok? Mas eu quero que você compreenda que existe um meio muito prático para a gente colocar o chamado de Deus para fora, né? E Efésios, no capítulo 2, no versículo que a gente leu, 10, a Bíblia está dizendo que nós fomos criados para o chamado, para as boas obras. O que é ser criado para boas obras? É você compreender que tem um chamado sobre a sua vida. Diga, eu tenho um chamado. E que você foi criado para isso. Então, graças a Deus você tem filho, família, trabalho, amigos. Louvado seja Deus por isso. Mas sabe por que você tem tudo isso? Porque você tem um chamado. Porque sem chamado não tem necessidade de termos nenhuma dessas coisas, nem a vida inclusive, né? Você vai conhecer pessoas no mundo que elas não têm Deus, não têm revelação de um propósito. Elas podem ter dinheiro, elas podem ter amigos, elas podem ter lancha para andar, helicóptero para voar para lá e para cá. Ainda assim elas não têm um sentido para a vida. Então o sentido do homem, da mulher, não está em abraçar as coisas dessa terra como se fossem o X da questão, mas o sentido está em conhecer o propósito pelo qual foram criadas e enviadas para essa terra. E quando você abraça o seu propósito, então você vai ter satisfação na sua vida. Esse mesmo texto em Efésios 2, no versículo 10, só que na versão amplificada, eu trouxe para vocês, no telão vai aparecer, olha, a Bíblia diz na versão amplificada, porque somos feitura dele, obra de Deus. Diga, eu sou obra de Deus. Olha, a Bíblia está dizendo que nós somos criados, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo para as boas obras. Diga, para as boas obras. Para que é que você nasceu de novo? Para um bom propósito. As boas obras aqui está dizendo para um bom propósito. Então você não nasceu para ter um mau desempenho, para ter um mau potencial, para ter uma vida sem equilíbrio, nada disso. A Bíblia diz que você nasceu de novo para que você tivesse êxito na sua vida, para que você acertasse o caminho achando propósito, né? Então a Bíblia diz, as quais Deus preparou
de antemão, para que andássemos nelas. Então não é algo que Deus faz espontâneo. Hoje eu pensei sobre você, Gustavo, que você vai fazer isso. Não. Deus, Ele já liberou o plano que Ele tem para nós, o propósito, antes da fundação do mundo. Ele já pensou em mim, pensou em você, pensou nesse dia de hoje, pensou em todas as coisas que nós vamos fazer. Veja, Deus é grande demais, não é, gente? Você nem pensava em ser alguém, Ele já pensava no plano que você ia desenvolver aqui nessa terra. A Bíblia está dizendo para que andássemos nela, vivendo a boa vida. Então tem um plano de Deus para nós, e por causa desse plano nós vamos ter uma boa vida. Diga, uma boa vida. Muitas vezes eu já conheci pessoas cristãs que falam que para você andar no chamado você tem que aprender uma coisa, que o chamado é um lugar de sofrimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que quando alguém encontra um plano de Deus, o propósito de Deus, encontra uma boa vida. Você não vai convencer os irmãos da igreja de Atos, aqueles maravilhosos homens de Deus, mártires inclusive, que morreram, perderam a vida. Você não vai dizer a eles que eles tiveram uma vida muito ruim. Ao contrário, eles estavam orando com mais intrepidez quando via ameaça contra eles. Em Atos no capítulo 4, quem está aqui diga amém. Atos no capítulo 4, a palavra de Deus diz o seguinte, que quando os religiosos estavam orando, se levantando e perseguindo os cristãos, diz que eles oravam com mais intrepidez para que a revelação da palavra viesse para eles, para que eles pregassem com mais ousadia. Pense, irmãos, não é um momento, se você está debaixo de perseguição, talvez de rever a vida, de pensar, acho que eu estou provocando gente que eu não podia, acho que eu não posso andar dessa maneira, acho que não é desse jeito que eu vou viver a minha vida. Eles, ao contrário, eles disseram, se for para morrer, bora morrer. Nós achamos uma boa vida. A boa vida é o quê? Encontrar o plano de Deus. Eles encontraram um plano, então tudo que estava dentro do plano estava bom para eles. E aí nós temos dois caminhos. Primeiro caminho, o sofrimento. Segundo caminho, o sacrifício. Sofrimento nunca foi um plano de Deus para você. Deus não chamou você para sofrer. Diga, Deus não me chamou para sofrer. Eu não tenho nada com sofrimento, nem Deus tem nada com sofrimento, nem você deve ter nenhum vínculo com sofrimento. Agora, às vezes, quando nós abraçamos o plano e propósito de Deus, vamos ser desafiados, vamos sacrificar coisas. Então, quando Abraão é chamado, ou que tem uma revelação do plano de Deus sobre a vida dele, qual era o plano dele? Só encontrar um benefício pessoal, uma satisfação pessoal? Não, de jeito nenhum. Ele queria um filho, mas o filho significava uma promessa. Ok? Era muito maior do que Abraão, era muito maior do que um desejo pessoal, era muito maior do que um sonho no âmbito pessoal dele, era muito mais do que ele. Agora veja, quando Deus deu o menino, e depois em Gênesis no capítulo 22, Deus aparece para ele e pede para que ele sacrifique Isaac. Não diz que era para ele sofrer por Isaac, era para sacrificar o Isaac. É diferente quando você é chamado para o sacrifício e quando você está pensando que Deus chamou para o sofrimento. A Bíblia diz que quando nós encontramos o plano de Deus, nós vamos viver uma vida boa. Diga, a vida é boa. Mais alto, diga, a vida é boa. Quem é que estabeleceu essa vida boa para nós? Deus estabeleceu uma vida boa para nós. Você se alegra com isso, irmãos? Agora, pode ser que no meio do caminho do seu plano, do seu propósito, você tenha que sacrificar coisas, e você vai sacrificar sorrindo, sabe por quê? Porque o seu sacrifício que você pode oferecer a Deus, não é maior do que o plano que Ele deu para você. E isso é maravilhoso, porque Deus disse, Senhor, obrigado, você fez o ventre da minha mulher já adormecido funcionar, você me fez funcionar, você cumpriu a sua promessa diante dos meus olhos, diante dessas pessoas. O que é eu sacrificar aquilo que você mesmo me deu? Veja, é muito pequeno. Quando você encontra o plano de Deus na sua vida, as coisas do dia a dia, elas ficam muito pequenas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que se dizem da fé, que se dizem próspera, mas para elas soltarem R$50 que está no bolso é muito difícil. Por quê? Porque elas sofreram muito por aquilo, e eu compreendo, eu te respeito. Afinal de contas, você sofreu pelo dinheiro que você carrega. É diferente quando você encontra o dinheiro por causa do plano que Deus fez para você. Aí você não vai sofrer para soltar aquilo, você vai talvez sacrificar para soltar aquilo, o que a Bíblia diz que é uma oferta sacrificial a Deus, mas todo sacrifício que você faz para Deus, Ele volta como recompensa para você. Então o que nós precisamos nos dias de hoje, urgentemente, mais do que tudo, nós precisamos encontrar o plano e o propósito de Deus, né? Agora, muitas pessoas não sabem como fazer isso. A Bíblia diz em Provérbios no capítulo 20, abre comigo esse texto, Provérbios no capítulo 20, livro de Provérbios, capítulo 20, se vocês puderem abaixar a igreja, aumentar um pouco aqui para mim, vai ficar melhor. Provérbios no capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz que como águas profundas, Provérbios 25, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-las. Eu vou ler de novo, olha, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe
descobri-los. Então essa palavra propósitos aqui é a mesma palavra que nós vimos aqui nesse texto, em que Deus preparou boas obras, são planos e propósitos. Deus tem planos e propósitos para você. A Bíblia diz que existe um homem que ele é inteligente. O que ele faz? Ele consegue discernir os planos, ele tira de águas profundas. Eu não sei se você se lembra, não vamos abrir agora, mas em João 7,37 a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Você sabe que você tem rios fluindo em você agora? A Bíblia também chama a palavra de Deus de água que nos lava, né? A palavra, ela é como água que nos lava. Então, existem rios do Espírito, rios de águas vivas fluindo em você agora. Provérbios capítulo 20, versículo 5, está dizendo que o homem inteligente, ele revela, ele traz para fora o propósito que está dentro dele. Então, às vezes estamos olhando para coisas externas, para a aparência. Será que fulano tem cara de pastor? Será que ciclano nasceu para ser um empresário? Será que Beltrano nasceu para ser um palestrante? O que é que será? Vamos olhar para ele, né? Mas quando Samuel foi ungir os meninos, né, a rei, a Bíblia diz que ele procurou os de alta estatura, de melhor aparência, e Deus o repreendeu. E Deus o repreendeu, não era qualquer tipo de homem, ele estava repreendendo um sacerdote experimentado na vida cristã, na vida espiritual. Por que estava repreendendo? Porque Samuel se distraiu, e ele, para procurar o escolhido, o ungido de Deus, ele olhou para fora, para a aparência, e Deus ensinou a ele: nunca olhe para fora, nunca tente reconhecer um chamado por um aspecto externo, né? Talvez você possa ter cara de alguma coisa, jeito de alguma coisa, roupa de alguma coisa, e não ter aquele plano para você, e ser outro plano que não combina com você aparentemente, né? Então Davi não combinava com a cadeira de rei, Davi não estava ali naquele lugar para reinar, ok? Agora a Bíblia diz que Deus disse para Samuel: olha, você olha para o coração. Isso significa que não podemos tentar achar o plano de Deus para nós olhando aqui para fora. O bairro que você mora, a casa que você tem, o carro que você comprou, as alianças e amizades que você fez, isso são coisas importantes que Deus nos proporciona. Maravilhoso Deus, louvado seja Deus por isso, mas isso não tem a ver com o plano e o propósito de Deus na sua vida. Isso são recursos, alianças que Deus vai trazer para você, associações que você vai ter para fortalecer o plano de Deus para você. Agora o plano está dentro, independente do currículo que você tem, da família que você veio, do dinheiro que você carrega, do bairro que você mora, o plano está dentro de você. Isso é maravilhoso, porque todos nós, independente da nossa condição física, financeira, emocional, nós carregamos a nobreza do plano de Deus dentro de nós. Agora, muitas vezes, se nós formos analisar o nosso tempo, nós estamos investindo muito mais tempo em coisas externas do que no que é interno. Agora veja, a Bíblia está dizendo que só o homem inteligente consegue olhar para dentro dele e puxar de dentro dele o propósito de Deus. Onde é que está o propósito? Está fora de você ou está dentro de você? Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: você carrega um plano de Deus dentro de você. Isso é maravilhoso. Sabe quando uma mulher está grávida? Ali nós temos a Dorinha grávida. Olha, pensei que a Patrícia Coelho, eu olhei para você, mulher, não quer não, né? Eu ia falar: Patrícia Coelho está grávida. Não é por causa de barriga não, porque não tem, mas estou dizendo, eu olhei e pensei que tinha visto um bebê com você aí. Olha, em nome de Jesus, ela não quer. Não. Tem 2 filhos abençoados. Dorinha está grávida ali, né? Então Dorinha tem uma perspectiva. Você sabe que hoje você pode ir fazer aquela ultrassom avançada, né? Que eles dão aquela imagem do bebê, né? Aquela coisa linda que você já começa a se alegrar. Mas você sabe que quando o bebê sai, é que você vê de fato? Porque ali você, por mais que tenha tecnologia hoje, você vê uma sombra, você vê algum tipo de aparência, mas não vê na plenitude, ok? Agora veja, deixou de ser um bebê porque a pessoa não vê? Então, a Dorinha já viu tudo? Já viu quantos fios de cabelo tem? Já viu o tamanho da unha do bebê? Já viu tudo ou não? Não, mas deixou de ser um bebê? Você viu o formato da mão, viu o formato do pé, já viu. Mas viu tudo? Mas deixou de ser um bebê? Ah, não vi tudo, não deve ser importante. Ela vai fazer isso com o bebê dela, porque ela não viu tudo. Então muitos cristãos, porque não viram ainda tudo acerca do propósito, estão jogando no lixo. Mas não se joga o plano de Deus no lixo porque não viu tudo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sondar o Senhor, e tem um meio que o Senhor nos abriu pela palavra. Eu quero te ensinar isso hoje, para que você faça o ultrassom do plano de Deus. Porque quanto à grávida, ela vai naquele médico, naquele profissional, naquela clínica, passa aquela gosma na barriga nojenta, né? E fica fazendo aquele negócio que depois haja papel para tirar aquilo de lá. Não é verdade? Mas quando coloca aquilo lá, vai ter uma imagem daquilo. Então você vem na igreja, o culto começa. Então eu sou o seu pastor, eu sou como aquele profissional. Eu estou passando aquele aparelho dentro de você, para você ter imagens do plano de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Quem está aqui, diga aleluia.
Mas sabe de uma coisa? Quem é responsável para puxar ele para fora é você mesmo. Graças a Deus hoje nós temos também tecnologia médica, que as mulheres podem escolher o dia que vai lá fazer a cesárea e tirar, o médico tira. Mas sabe que no modo original do neném nascer, ela tinha que ficar de cócora e fazer força? Você sabe disso, né? Então, ela vai pegar aquilo que é invisível até então, porque antigamente não se tinha ultrassom, não sabia se era menino ou menina, sabia que tinha um negócio lá dentro. Então, você não sabe de que modo vai ser, ou qual é o aspecto que você vai operar, mas você sabe que tem um negócio aqui dentro de você. Aí, o que você faz? Você não vai fazer força, vai andar em fé. E você vai dizer, tem algo dentro de mim, Deus me criou para boas obras. Alguma coisa vai acontecer. O Senhor está me preparando para esse momento. E você, à medida que vai praticando a vida cristã, você vai puxando o plano de Deus para fora, e de repente você pega pelo braço e joga para fora e diz, nasceu, está aqui, e fica nítido para todo mundo. E alguém diz, meu Deus, você está com o filho no colo? Sim, é aquilo que eu carrego aqui dentro há muito tempo, mas agora saiu, você está vendo? Pega ele para você também. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui, diga aleluia. Não, levanta a sua mão e celebra o Senhor por essa noite, diga aleluia, glória a Deus. Diga, eu carrego um plano de Deus. Amém, irmãos. Então veja, a Bíblia está dizendo que o plano está dentro. Eu nasci e eu estava contando isso, né, no final de semana, ministrando lá em Buenos Aires, e foi um momento tão especial para nós ali, enquanto eu estava ministrando, acerca de como minha mãe me achou no hospital e me tirou de lá, para me dar um destino, né, para me apontar para o meu futuro. Talvez, irmãos, se eu tivesse ficado naquele lugar, se eu tivesse ficado daquele jeito, eu não teria encontrado o meu destino. E você pode pensar, como uma criança, ela pode ser levada de um hospital pela porta do fundo, e eu estou falando de 1983, o meio de fazer as coisas eram diferentes. Minha mãe me sequestrou do hospital com autorização da minha mãe biológica, né? E amigos médicos ajudaram ela a sair por lá. Mas sabe de uma coisa? Você se lembra o que aconteceu com Moisés, quando foi liberado naquele cesto, que não tinha ninguém? Ele saiu pela porta do fundo da casa da sua mãe, da sua família, né? E ele foi parar no quintal daquela filha do faraó, não é verdade? Foi treinado no palácio, foi equipado, educação foi dado a ele, e aí depois ele foi colocado em cena para ser um libertador do futuro de outras pessoas. Então, às vezes você pensa, não é possível que eu carregue um plano, a minha vida não tem nada a ver com alguém que carrega um plano de Deus. Deixa eu dizer, independente de qual foi a situação da sua vida até aqui, você carrega um plano de Deus. Inclusive, se tiveram muitos ataques contra você até agora, se as coisas não saíram do jeito que você queria, é justamente pelo plano que você carrega. Eu disse aqui, já disse outras vezes, mas agora eu vou mudar o personagem, porque eu estou mais atualizado, né? Antigamente eu dizia, você sabe o que acontece quando o Neymar chega na grande área? E hoje eu vou dizer, você sabe o que acontece quando o Messi chega na grande área? Não é verdade? Que agora eu tenho um time para mim torcer. Eu fui no estádio do Boca Júnior essa semana. Que isso, vocês são brasileiros mesmo, hein? Eu estou quase para outro canto. Agora escuta uma coisa. Você sabe o que acontece, né? E sabe o que eu achei bem curioso, né? Que os argentinos falaram para mim. Não, nós somos o seguinte, colocamos uma coisa na cabeça e aquilo tem que acontecer. Eles lutam por aquele ideal até que aquilo aconteça, né? Às vezes nós desistimos muito fácil, porque as coisas não estão saindo do nosso jeito. Mas sabe, nós precisamos ser como um pitbull quando pega um osso, rói e tenta pegar da boca dele. Ninguém vai conseguir. Tem um plano aqui dentro de nós, e nós precisamos ficar posicionados. Agora, o que eu estava dizendo, que quando o Messi chega na grande área, pode ser que venham 3, 4, 5 pessoas. Se não pegar a bola, derruba logo, porque ele não pode fazer gol de jeito nenhum. É como você, quando está olhando pela ultrassom do Espírito, o plano que tem dentro de você começa a ver um fragmento, você começa a ver uma outra coisa, você diz, acho que eu nasci para isso aqui, acho que o Senhor vai me empurrar para isso aqui, acho que tem coisa para acontecer nesse aspecto aqui. O que acontece? Você começa a oferecer perigo para Satanás. E aí ele começa a levantar adversidade contra a sua vida para que você não entre no seu chamado. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu estava me lembrando sobre o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo ele vai contar o testemunho dele, de quantas chibatadas, de quantas coisas aconteceram, acho que 2 de Coríntios, desculpa, capítulo 11, de quantas coisas aconteceram na caminhada dele. E uma das coisas que mais aconteceram na caminhada dele foi que os romanos, ou os inimigos de Deus, eles pegavam Paulo, imobilizavam ele e batiam com varas na sola do pé, né? Então, o meio de transporte de Paulo naqueles dias não era carro, ele não tinha nenhum jumento para andar, ele andava a pé. Quem está aqui, diga amém. Amém. E veja que coisa específica, os inimigos romanos, eles batiam com varas nos pés de Paulo. Para quê?
para que impedisse Paulo de caminhar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, que Paulo declarou muitas vezes: olha, de todos vocês aqui, eu sou o que mais ora em línguas. Agora veja, o maior tempo de Paulo não era numa cidade, em outra. Às vezes ele ficava 2 anos em uma cidade, às vezes ficava uma temporada de 6 meses em outra cidade, mas ele passava muito tempo andando de uma cidade para outra, né? Tinha parceiros ministeriais, mas no tempo em que ele estava andando, assim como no tempo que ele estava numa cidade, ele usava muito bem o seu tempo para orar em línguas. Então veja, ele orava em línguas, ele era edificado por dentro, porque a Bíblia diz em Judas, capítulo único, versículo 21, que quando nós oramos em língua, em línguas, nós edificamos a nossa fé. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Quando oramos em línguas, estamos edificando a fé. Então Paulo estava sofrendo muita resistência e tinha muita gente querendo tirar ele do plano que Deus tinha para ele. E o que ele estava fazendo? O que acontecia quando ele andava de um lado para o outro, que era expulso de uma cidade, que não podia estabelecer igreja naquele lugar? Ele ia orando em línguas, e quanto mais ele orava em línguas, mais edificado em fé ele ficava. Então, ao invés dele ficar esmorecido, chateado, achando que ninguém queria que ele fizesse a obra de Deus, nem pedir para ser crente, agora essa perseguição, quer saber, vou desistir. Ao contrário, ele ficava mais animado, mais ousado, mais intrépido, porque ele orava muito em línguas. Aí o que o diabo fazia? Imobilizava Paulo através dos romanos e batia nos pés. Por quê? Porque aquele tipo de tortura poderia deixar uma pessoa paraplégica, né? Então era um caminho para quê? Para impedir Paulo de ser edificado através da oração em línguas, a fim de que ele não cumprisse o plano que Deus tinha para ele. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas passam por crises financeiras, problemas de todas as ordens, familiar, emocional. Sabe por quê? Porque você carrega um plano de Deus, e o diabo sabe que se você estiver posicionado, você vai fazer gol. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a cooperar com os demônios, principados e potestades. Para quê? Para tirar você do seu lugar de potencial, de modo que ele possa te inibir, você fica inibido para cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Se ele tira a fé que você tem para andar no plano que Deus tem para você, sabe o que acontece? Você vai ficar imobilizado. Então, aí as pessoas vão deixar de ser abençoadas pela sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que existe um plano de Deus dentro de nós, e nós então precisamos compreender que esse plano não vai vir do céu, ele vai ser tirado daqui pela fé. Diga, pela fé. Amém? Você não precisa sentir que você é um fulano de tal, Beltrano. Não quero ficar dando nomes para você não pensar que o chamado é sobre um aspecto ou outro, né? Mas você não precisa sentir: eu sinto que eu nasci para isso. Pode ser que você nunca sentiu e nasceu. Eu nunca senti que eu nasci para ser pastor. Eu nunca quis esse negócio para mim. Nunca me achei adequado para isso. Nunca senti. Mas estava lá dentro. Você acredita uma loucura dessa? E o que eu precisei? Precisei de ser um homem inteligente para considerar as informações internas e não ficar olhando para o estereótipo. Muitas vezes eu cheguei em lugares, aqui mesmo, por exemplo, nessa igreja, assim que nós nos mudamos para cá, um homem muito bem apessoado, eu estava pregando num culto como esse, talvez nós tínhamos aqui 20 ou 30, 40 pessoas naquele culto, e eu estava pregando num culto como esse, numa quinta-feira, um homem veio com uma roupa, eu não quero dizer a roupa para não gerar nenhum estereótipo, mas com uma Bíblia embaixo do braço. E aí ele disse assim: você que é o pastor dessa igreja, o pastor presidente dessa igreja, né? Que não foi com R puxado, não tem graça. E aí eu disse assim: no caso sou eu. Aí ele falou: eu quero saber qual é a sua história, de onde você veio. Aí eu disse: vim do hospital, minha mãe lá no lar das moças cegas me roubou pela porta do fundo, porque quando eu percebo que tem um religioso, eu já vou cutucando na área certa, né? Aí ele já ficou meio desapontado, mas respeitou, até porque não podemos ser preconceituosos, né? Não faz parte do âmbito religioso, né? Então ele disse assim: ok, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Eu disse: olha, eu estou com dificuldade, porque sempre que eu chego em Levítico, eu preciso voltar, porque eu não entendo nada. Quem está aqui? Então eu disse: se ele queria ver alguma coisa aqui fora, eu não vou dar nenhum motivo para ele, porque para reconhecer o plano que Deus tem para alguém, tem que olhar dentro. Deixa eu te mostrar um texto, 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Não, vamos ler um pouco antes. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eu quero 16, achei o texto aqui. 2 Coríntios 5, 16. A Bíblia diz que assim que nós, daqui por diante, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo.
E a Bíblia diz no versículo 17, que a gente usa muito, conhece muito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então, já que tudo se fez novo, por que você quer olhar para a carne de uma pessoa para reconhecer quem ela é, né? A Bíblia está dizendo que uma vez que alguém nasceu de novo, não se olha mais para o estereótipo externo, para as coisas externas, para reconhecer quem ela é no plano de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual carrega o plano espiritual dentro dele, dentro do seu espírito, não é para fora. Então pode ser que você esteja diante de um Lázaro, do lado de um Abraão, quem sabe, do lado de um Jacó, né? E você nem sabia, porque você está olhando para o lado, só uma pessoa comum do seu lado. Mas pessoas comuns na Bíblia fizeram coisas extraordinárias. Você pode fazer coisas extraordinárias. Ah, mas eu sou só um pai de família, uma mãe de família. Sim, e o que isso impede? Porque Davi também era um pai, uma mãe. Inclusive teve erros na vida. Você sabe que Abraão também errou. Você sabe que Isaac também errou. Jacó também errou. No entanto, eles foram pessoas extraordinárias. Tão comum que talvez seria impossível ser extraordinário. Mas o que faz diferença é o plano que cada um carrega dentro, não é o que tem fora. Então você pode ter aparência de uma coisa e não ser. E você pode não ter aparência de nada e ser. Você lembra que Jesus disse: eu bati na sua porta e você não me deu água para beber? Por que ele diz isso? Porque as pessoas não reconheciam Deus nele, né? Então ele estava dizendo assim: cuidado em você fechar a porta para alguém que carrega o que você precisa. Quem está aqui, só porque não brilhou os seus olhos, né? Então nós precisamos considerar outras coisas para a gente sentar, para a gente reconhecer planos e propósitos, né? Então a Bíblia está dizendo que os planos que nós carregamos dentro de nós. Eu não quero saber o que você pensa de mim, o que você acha a meu respeito, eu não estou nem aí. O que eu sei é uma coisa: eu carrego um plano. Você querendo ou não, eu carrego um plano. Eu estou dizendo isso para você, estou dizendo isso para que você tenha consciência de você a respeito dos outros. Ah, fulano não liga para você, fulano não olha na sua cara. E daí? Diga, e daí? Tem gente que fica perdendo tempo com esse tipo de coisa. E daí? Quando eu assumi a igreja, meu pastor, ele me empurrou para isso, porque eu e Chile não queríamos de jeito nenhum, né? Então, quando assumimos a igreja, havia na nossa igreja, sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Era mais ou menos aquela igreja que eu precisei assumir, né? Então, nós tínhamos ali alguns pastores, né? De outras vertentes do evangelho, né? E nós temos muitas vertentes, pessoas de Deus que creem de modo diferente. Então, nós sentávamos na igreja e a igreja tinha mais pastor do que membro, né? Então, tinha um presbiteriano, tinha um batista tradicional, tinha outro batista renovado, tinha um da palavra da fé, tinha um de cada tinha pregação para todo mundo. O fato é que quando eu subia no púlpito para pregar, então eu era censurado sobre alguns aspectos, não era um problema para mim. Então eu tinha algumas recomendações. Só não diga que Deus é bom em todo o tempo, porque se alguém estiver enfermo, eu vou explicar como para essa pessoa, que a enfermidade dela está lá e não saiu. E eu tenho a revelação da palavra, eu sei que a enfermidade que alguém carrega não invalida a palavra que Deus liberou. No entanto, eu tinha uma liderança e não era custoso para mim me submeter àquele pastor, uma vez que eu escolhi congregar na igreja dele. Então eu ficava bem calado, trabalhando no âmbito que eu podia trabalhar. Só que quando eu descia dali, aquele pastor presbiteriano, aquele pastor batista, eles diziam assim: olha, Deus vai chacoalhar a árvore, porque a igreja tinha um nome chamado Árvore da Vida. E olhava para mim e falava assim: tudo que é fruto podre vai cair. Está falando de mim. Sentado assim como o Chile está na segunda cadeira, eu nem levantava o ombro, eu ficava assim olhando para frente. Ninguém via nenhum sorriso de sarcasmo, nenhum ironismo, nada. Sabe por quê? Por dentro eu estava assim: eu sei quem eu sou. Se esse homem está olhando para fora, ele está muito enganado, porque o que eu carrego dentro, nem ele, nem o olhar dele, nem o julgamento dele, nem a crítica pode invalidar. O que é isso? É ter consciência do plano que você carrega, sem ter que ficar provando para as pessoas quem você é. É muito chato quando alguém está lá: porque eu sou isso, eu sou aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. E daí? Se você você não precisa mostrar nada para ninguém. O fruto, ele vai vir para fora. Você tem uma árvore que ela é saudável, ela vai gerar o fruto. E quando o fruto chegar, você não vai precisar: eu sou uma macieira, que eu dou maçã. Sim, é óbvio, eu estou vendo a maçã. Não precisamos anunciar o fruto, ele é auto-anunciável. Agora, quando o fruto der, até aquele que não gosta vai comer, porque o fruto é para os outros. Quem está aqui? E sabe de uma coisa, irmãos? Eu me lembro que quando eu comecei a cantar na igreja, né? Pastor Luciano está aqui, minha testemunha. Às vezes quando eu me lembro dessa história, eu faço questão de voltar só para dar uma humilhada nele em público.
Você me ama, né? Ele me disse, era meu líder de louvor, né? E ele me disse assim: no meu grupo de louvor, você só canta com gravata. Porque o pastor tinha mandado, eu pus gravata lá. E ele estava assim, achando que eu era quem, né? Vem agora aqui, vai cantar, não sei o que. Não, vamos dar um freio nesse menino. Era isso que você pensava de mim? Era, né? Eu sei. Mas ele fez o papel dele muito bem, de cuidar daquele grupo de louvor, né? O que acontece é que nós começamos a caminhar e vivemos tantas coisas ali. Nós tínhamos o mesmo líder em comum de louvor, né? E ele se lembra disso, estou dizendo ele porque ele viveu essa experiência comigo. Quando me foi autorizado cantar na igreja, aí nós tínhamos lá 20 pessoas que cantavam, só que não cantavam nada. Tinha uma irmã que ela só cantava o final de cada palavra. Então, uma música que a gente cantou hoje aqui: a terra ouve o rugir do leão de Judá. Então ela cantava Judá, rugir. Só que ela tinha um microfone. Bastidores da igreja. Posso contar isso para vocês? Vou contar só para a Clênia, ela sabe tudo. Posso contar para vocês isso? Então, nós tínhamos esse tipo de experiência, né? A outra ficava cantando com o microfone aqui assim, ó. O microfone aqui, ó. E era assim, 20, um do lado do outro. E tinha uma briga, uma vez, irmã, eu não posso falar nome não, né? Ia falar o nome. Irmã fulana de tal brigou com a irmã ciclana de tal, porque as duas gostavam de cantar a mesma música do playback. A música era: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Noemi Nonato, conhece, Walter? Não adianta nem tentar. Só que as duas ensaiavam a mesma música e elas disputavam para ver quem o pastor ia chamar primeiro. Quem cantasse primeiro, a outra ficava para trás, né? Então o que acontecia? Quando elas não tinham oportunidade de playback, elas disputavam o microfone, ficavam uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. E o louvor lá, cantando, todo mundo aos 20 cantando, e elas assim. Irmão, não é mentira, é ou não é? O nosso líder de louvor decidia brigar com a gente sempre, né? Porque o microfone isso, porque aquilo, porque pegaram a música, cantaram errado a música, não sei o que lá, mas em público, né? E era muito assim, era hard, né? Hoje nós somos tão educados. É em público que as coisas aconteciam, né? E o que acontece? Ele dizia assim: não, Gustavo não canta, Gustavo sem microfone. E sabe, irmãos, eu fiquei no púlpito subindo para cantar, sem microfone, acho que foi uns 6 meses. Antes me colocaram na mesa de som, né? Então eu fiquei ali. E eu devia não ter tido essa experiência, porque hoje, quando o som está péssimo na igreja, eu sei que está ruim. Eu queria ser uma pessoa que não sei quando essas coisas estão ruins. Mas eu estava lá, minha lixa me ajudou a ficar no som por 6 ou 8 meses. Quando me liberou para cantar sem microfone. Mas eu nem sabia que eu podia cantar na igreja, nem sabia que eu tinha um plano de Deus, eu já estava feliz da vida, porque eu tinha um plano, eu era maconheiro, eu fui salvo. Era bom demais. Quem está aqui? Né? Então estava bom demais. Aí estou ali sem microfone, né? E elas brigando ali com os microfones. Ali. Foi quase 6 meses sem microfone, cantando. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquela fase passou. E talvez existiam muitos aspectos. Eu cheguei na igreja, né, com um estereótipo de uma pessoa que não era daquele meio. E isso é comum. Então talvez assustava um pouco as pessoas, né? Mas Deus foi mudando a minha face, as coisas foram melhorando. E de fato, aquele menino sem microfone, no mesmo ano, virou o líder de louvor daquela igreja, sem nenhuma estrutura para fazer isso. Pior era isso, sem nenhum discipulado, sem nenhum ensino, sem nada, uma coisa empurrada. Assim como nessa igreja, aquele menino que dizia: olha, fruto vai cair, a árvore podre, e não sei o que, virou o pastor da igreja. Veja que coisa, a árvore não apodreceu e o fruto deu. Agora eu tive que engolir muito brejo, e engulo até hoje. Sabe como é que eu passo por isso? Sabendo que o que está dentro não é invalidado pelas coisas aqui de fora. Não é? Agora, eu quero te ensinar nesses últimos minutos como você vai puxar. Diga: eu carrego um plano de Deus. Mais alto, diga: eu carrego um plano de Deus. Então isso nós sabemos, que você carrega um plano de Deus. Agora, como é que você tira o plano de você? Como aquele médico que puxa aquele bebê. A Bíblia nos ensina. Eu quero que você veja o que está escrito em Romanos 8, 30. Só para a gente voltar para o 26. Mas Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também
glorificou. Agora veja, esse texto eu usei há 2 semanas atrás para dizer sobre esse chamado que você carrega antes do ventre da sua mãe. Você tem um chamado, e a Bíblia está dizendo em Romanos 8,30 que o Senhor ele te designou para um plano e para um propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Isso aqui está estabelecido, você querendo ou não, está estabelecido. Se você vai viver ou não é outra coisa, mas que está estabelecido, ok? Agora, o que nós precisamos compreender é que o versículo 30 não existiria sem o 29, que o 29 não existiria sem o 28, que o 28 não existiria sem o 26, então chegamos no versículo 27, chegamos no versículo 26, né? O que acontece é que esse texto começa no 26, tem um subtítulo chamado A Intercessão do Espírito. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Os estudiosos, eles nos ensinam o seguinte: quando a gente está lendo a Bíblia e o assunto não muda, ainda que você está num versículo, pode até mudar o capítulo, mas o assunto não mudou, então não houve uma sessão que eles chamam, um corte chamado perícope. O que é um perícope, né? É um cortar, no grego é cortar ao redor. Então, o que acontece? Às vezes você está contando uma história, se você anda muito com uma pessoa assim, você vai saber o que eu estou dizendo. Às vezes uma pessoa está com você: fulano, você viu o que aconteceu ali, não sei o que, aconteceu isso, aquilo, que não sei o que, não terminou de contar e já está falando de outra história. Então o que teve? Teve um corte naquela história e a pessoa foi para outra história. Então um texto já não tem a ver com outro texto, diferente disso aqui que não houve um corte ao redor, ok? O mesmo texto que de Romanos 8,26, segue em Romanos 8,27, segue em Romanos 8,28, chega até Romanos 8,30. Deus, em Romanos 8,30, o apóstolo Paulo está sendo inspirado acerca do plano e do propósito de Deus. Até aqui tudo bem? Só que ele não começa falando sobre o plano no 8,30, ele termina falando sobre isso no 8,30. Agora, no versículo 26, ele está nos ensinando como puxar o plano de Deus para fora. Então ele diz no versículo 26 o seguinte, presta atenção comigo, a Bíblia diz, olha: também o Espírito, semelhante modo, olha o que a Bíblia diz, também o Espírito, semelhante modo, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Então o que a Bíblia está dizendo? Que existe uma intercessão do Espírito dentro de você. Você já deve ter ouvido esse texto, existe todo tipo de ensino acerca de Romanos 8,26. Eu já ouvi pessoas ensinarem sobre isso, dizendo assim, que quando você quiser que o Espírito Santo interceda, você tem que ficar gemendo. E isso não é uma coisa legal para a gente fazer. Você vai pensar, essa pessoa está com algum problema na vida, né? Não tem a ver com o gemido, mas tem a ver com os sons que você vai emitir, com uma espécie de relacionamento com o Espírito Santo, através da oração em línguas, em que você vai deixar ele, pela sua expressão vocal, orar pela sua boca. Então, o Espírito Santo ora. Como é que você sabe, pastor, que o Espírito Santo ora? A Bíblia diz que essa é a intercessão do Espírito Santo. Ora, intercessão é um dos tipos de oração. Agora, o Espírito Santo tem boca? Quem está aqui? Quem é a boca do Espírito Santo? Porque eu não estou vendo a boca do Espírito Santo aqui, eu estou vendo a sua boca. Então como é que ele intercede? Quando você... E como é que é essa oração? A Bíblia está dizendo aqui sobre a oração no Espírito. Diga, oração no Espírito. Só existe um meio de você orar nessa vertente do Espírito. Você pode fazer orações em português, orações da fé, oração de petição, vários tipos de oração você pode fazer. Agora, quando a Bíblia está falando sobre oração no Espírito, está falando de oração em línguas. Em Provérbios, no capítulo 20, está dizendo que o plano está dentro. E quando você ora em línguas, você está se relacionando com o Espírito Santo que está dentro de você. Não é olhando para o céu, oxe, para catar, abaixar, para deixa eu ver se eu vi. Não, é aqui, olha, o Espírito Santo está dentro, diga, está dentro de mim. E a sua dimensão espiritual está sendo edificada pela sua oração em línguas. De fato você está orando, mas você não sabe o que você está orando, porque você está emprestando a sua boca para o Espírito Santo liberar a oração. E por que a Bíblia diz que isso aqui é uma fraqueza? Porque você não compreende, para nós é um ponto de fraqueza quando a gente não entende uma coisa e tem que fazer. Então estamos com um ponto de fraqueza, nos falta o conhecimento natural daquilo, né? E a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você está num lugar, fraqueza num lugar de vulnerabilidade, né? Por quê? Porque agora você emprestou a sua boca para alguém falar por você. Você tem um plano de Deus e quando você ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo pelos planos, pelos propósitos, pelas respostas de Deus que já estão dentro de você. Quem está aqui, diga aleluia. Amém? Aleluia. Então veja, é importante que você compreenda isso.
A oração em línguas, ela está na sua dimensão espiritual, e ela vai nas profundezas do seu homem espiritual, puxando de dentro de você o plano que você carrega. Então o plano não está aqui fora, o plano está aqui dentro de você. Tem coisas práticas que vão acontecer aqui fora, e vão acontecer a partir do quê? A partir da praticidade da vida cristã. O que é olhar para essa forma prática da vida cristã? Quando você ora em línguas, você está praticando a vida no Espírito, né? Porque você está trazendo para a sua boca uma prática da vida espiritual. Se fosse só um entendimento invisível, então nós não saberíamos como praticar. Mas quando você ora em línguas, ainda que você tenha a mente infrutífera, não compreenda com a sua cabeça, a Bíblia diz que Deus está orando em você. Isso é maravilhoso. Imagina que você nunca chegou na igreja e você queria fazer uma oração bonita. E eu digo para você, olha, eu sei orar, faz 20 anos que eu faço isso. Então faz o seguinte, eu coloco uma caixinha JBL em você, falando a minha oração dentro de você, e você abre a boca e vai parecer que é você que está orando. Isso não é incrível? E você começa a orar e você começa a dizer assim, meu Deus, eu estou orando uma coisa, de onde saiu isso? Que oração bonita é essa que eu fiz? Quando você está orando em línguas, você está orando os planos que Deus tem ao seu respeito, as respostas, você está liberando os caminhos pelos quais você vai andar para que o plano aconteça, e você não está sabendo, mas a resposta de Deus está vindo para fora. Deixa eu te mostrar um texto, Atos no capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 1. Livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 1, olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aonde que havia profetas e mestres? Não, eu não ouvi. Aonde havia profetas e mestres? Na igreja, irmãos. Então existia uma igreja para as pessoas atuarem nos dons do ministério, né? Haviam profetas e mestres na igreja. A Bíblia diz que Barnabé, Simeão, vamos pular o nome do povo aqui. Aí a Bíblia diz o seguinte, servindo eles ao Senhor e jejuando, diga servindo e jejuando. Então, no original, o que é serviço? É você prestar um culto a Deus, ok? Então o que nós fazemos no culto? Nós cantamos, nós ouvimos a palavra, nós oramos, tudo isso é o serviço cristão. Então eles, quando entravam em cena na igreja, eles iam servir o Senhor, né? O que era o serviço? Era, entre outras coisas, também orar. Então enquanto eles estavam no momento de consagração, orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Como é que você sabe que o Espírito Santo falou? Alguém estava orando em línguas. Atos no capítulo 13, já vem depois de Atos no capítulo 1 e 2, você sabe que 2 veio Pentecostes, eles já passaram a orar em línguas, e isso foi uma prática da vida cristã para aquela igreja de Atos. Então o que eles mais faziam? Oração em línguas, era o tempo todo, aquele povo estava orando em línguas, para ter mais ousadia, mais intrepidez, eles estavam orando o plano de Deus o tempo todo ali, né? Tem muitos aspectos disso, a gente pode falar depois. Agora veja, a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando em línguas, o Espírito Santo disse, e de fato, irmãos, a gente está aqui num culto, de repente eu digo a vocês, olha, o Espírito Santo está falando, e nós já oramos em línguas, ou eu já orei em línguas durante o dia, eu orei 1 hora, 2 horas, orei meia hora, orei 10 minutos, o fato é, que antes de eu vir para cá, eu orei em línguas, eu estava orando os planos de Deus para essa noite, as respostas que Deus tinha para nós, eu nem sabia, mas quando eu entro em cena, aquilo vai saindo, porque aquilo já foi liberado nessa dimensão aqui, através da oração em línguas. Você sabe como Deus criou a terra, falando, Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, então quando você abre a sua boca para fazer oração em línguas, Deus pode, através da sua boca, liberar os planos que você não entende, mas já está estabelecido sobre você aqui nessa terra. Amém, irmãos? Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo disse depois da consagração, separai-me agora Barnabé e Saulo para o plano que os tenho chamado, para a obra é plano. Então o plano estava onde? Estava em Barnabé e estava em Saulo, e quando ele foi revelado? Depois que oraram em línguas. Então oração em línguas é um lugar onde a gente vai lá nas profundezas do nosso espírito, e a gente começa a puxar para fora as respostas que Deus já falou dentro de nós, que nós não discernimos ainda, mas de repente você entende, de repente as coisas ficam claras, de repente você diz, compreendi, a luz acendeu, entendi o que Deus estava falando, sabe por quê? Porque você se permitiu orar em línguas, e pode ser que você não orou hoje, mas orou ontem, e a oração que você fez em línguas ontem, trouxe aspectos da sua vida espiritual para cá, para se manifestar nessa noite aqui na igreja. Quem sabe coisas que você falou com Deus, e só Deus ouviu, e você orou em línguas, regando aquelas coisas, estão sendo respondidas agora, porque você orou em línguas, eu orei em línguas, e nós estávamos orando as respostas de Deus para essa noite, e para esse culto. Quem está aqui, diga aleluia. Deixa eu mostrar mais um texto, nós vamos levantar para orar. A Bíblia diz aqui, olha, em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 13, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Qual é o único meio de você falar palavras do Espírito? Orando em línguas. Quando você fala em línguas, você está falando palavras que o Espírito está te ensinando a falar, ok? Se nós ensinarmos aqui uns aos outros, a oração do Pai Nosso, ela é bíblica, ela é lícita, Jesus nos ensinou a orar, mas muito mais do que repetir aquela oração, é um padrão estabelecido para buscarmos o Senhor acima de todas as coisas, para crermos no pão nosso de cada dia. Não é para você repetir aquela oração todo dia, mas é um padrão. Vamos buscar em primeiro lugar o Senhor, vamos pedir perdão das ofensas, é assim que nós devemos orar, mas isso eu posso te ensinar. Mas existem palavras, por exemplo, qual o plano que você nasceu? A Bíblia não tem um versículo dizendo, Romanos 8:30, e Gustavo nasceu em 1983 para ser pastor, tá? Esse texto na Bíblia? Como eu sei? Como é que você me prova que eu sou pastor? Você tem um fruto hoje, mas quando não tinha o fruto disso? Nós tínhamos essa revelação sendo puxada a partir da oração, da consagração, do jejum, e aquilo começou a ser puxado para fora, e à medida que você começa a puxar aquilo, você começa a servir naquilo, aquilo fica fácil para você, e você percebe que Deus está soprando para aquele lado, e você só vai na onda do Espírito. Então, nós não sabíamos até que o Espírito Santo falou ao nosso respeito. Barnabé e Saulo não sabiam que iam fazer a primeira viagem missionária, até que o Espírito Santo disse. Haviam profetas e mestres na igreja, mas não foi o profeta e o mestre que falou, foi o Espírito Santo, através da boca do profeta e do mestre, que estava na igreja, que de repente disse, você é um missionário e você vai viver a sua primeira viagem agora, eu já vou te enviar. Amém? Se eles não estivessem na igreja, e essa coisa é ilícito, gente que é ungida em fundo de quintal, Deus me mostrou, eu vou deitar o óleo em você, nem se faz consagração, mas nem se separa para o ministério com óleo na cabeça. Isso não é bíblico para a nova aliança, não é da nossa dispensação, muito menos em fundo de quintal, em igreja que não é reconhecida, que não é legalizada. Isso é fogo estranho, não é lícito isso, ok? Porque quando Deus vai levantar alguém e revelar o plano, primeiro, vai falar a partir dos dons do ministério que governam a igreja. Nesse tempo aqui nem haviam apóstolos. O que haviam na igreja? Profetas e mestres. E não é que havia um grupinho de profetas e um grupinho de mestres. O que havia ali? Profetas que ensinavam. Você sabe que uma das vertentes dos profetas é que eles ensinam? Os profetas são mestres, muito mais do que entregar uma profecia para cada um. O profeta tem um coração na palavra, para ensinar a palavra para a igreja, né? E quando os profetas que ensinavam estavam ali, na consagração, porque o profeta autêntico vai fazer consagração, vai chamar o povo para orar, vai abrir condição para o povo reconhecer a voz do Espírito Santo, vai ensinar a palavra. Quando eles estavam naquele lugar, então o dom que Deus levantou na igreja disse, você é um missionário, você de fato é um apóstolo, eu vou te enviar para a sua primeira viagem missionária. Então as coisas aconteceram, ou eles estavam fazendo o quê? Consagração. Se você quer puxar o chamado de Deus em você, você precisa orar em línguas. Aí só mais um texto, agora sim só mais um. Os músicos podem vir me ajudar, por favor? 1 Coríntios capítulo 14. Só os músicos, não precisamos de cantar agora. 1 Coríntios 14, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Essa palavra mistérios, também no original fala sobre propósitos, planos que Deus estabeleceu. Então, você nem sabe, você está falando sobre o chamado que você carrega, você está concordando com o Espírito Santo acerca do plano que Ele tem na sua vida, tudo através da oração em línguas. Tem coisas que você precisa fazer essa semana. Às vezes você pensa que o aspecto do chamado é só sobre ser um pastor, ser um apóstolo. Não, tem coisas decisivas para você que afetam o seu chamado, que precisam ser resolvidas. E quando você está orando em línguas, você está cooperando com o Espírito Santo para estabelecer essas coisas nessa dimensão natural aqui. Porque a vida espiritual, ela só é invisível até que você dê voz a ela. Porque quando você abre a sua boca, aquilo que só era invisível agora se manifesta no nosso meio. E vira real para nós aqui. Então pessoas podem trazer todo tipo de estrutura para fora quando estão orando em línguas. O dinheiro, os recursos que precisa, as portas que vão ser abertas, não vão ser com estruturas naturais, com um amiguinho ajudando para entrar naquela empresa. Amigos podem te ajudar, mas a oração em língua chega primeiro. Vamos ficar em pé, eu quero que você ore em línguas e quero saber uma coisa. Existe alguém no nosso meio que não ora em línguas e que deseja, é nascido de novo, você já nasceu de novo, já aceitou Jesus e agora você quer orar em línguas? Levanta a sua mão se você está aqui e você quer orar em línguas. Se você está aqui, levanta a sua mão. Nós temos uma pessoa com a mão levantada, fica com a mão levantada se você não ora em línguas.
Todos oram em línguas? Levanta a mão quem ora em línguas. Pronto. Você que não levantou a mão não quer orar em línguas, então, né? Vou entender assim, ok. Agora veja, a sua vida precisa disso, né? Existe alguém aqui que não nasceu de novo, quer aceitar Jesus hoje, que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém? Tem uma pessoa ali. Vamos aplaudir a vida dela. Amém. Mais alguém? Existe mais alguém? Isso, a Tati vai orar com você. Fica aqui, Tati, na ponta do púlpito. Mais alguém? Mais alguém, porque hoje vai ser diferente de domingo, tá bom? Fique aqui com ela. Mais alguém que decide abrir o seu coração, entregar a sua vida para Jesus. Olha, e imediatamente depois que você fizer a confissão, minha irmã, como é seu nome? Daniela. Assim que você fizer a confissão, você nasceu de novo. Todos os planos que Deus tem a seu respeito estão aqui dentro de você. Ok? Não é porque você fez coisas erradas na vida, não é porque você não era uma pessoa boa, é porque Adão pecou. A Bíblia nos ensina isso. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi apagada no plano espiritual. Não tem como se relacionar com Deus. Quando você levantou a sua mão ali, você desejou ter o seu espírito vivo. Então o Espírito Santo, ele está aí com você. E ele vai fazer o que? Ele vai acender o seu espírito agora, que foi morto pelo pecado de Adão. E aí os planos que Deus tem ao seu respeito, acerca da sua saúde, acerca de decisões que você tem que tomar, acerca de coisas que você tem que retomar na vida, acerca de restituição que Deus tem para você, de honra voltando para a sua vida, todas essas coisas, elas vão começar a ser puxadas para fora a partir de agora. Então, uma vez que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro. Aí é pela fé. Se você quiser, você pode começar a orar em línguas, ok? Então quero chamar os pastores para ajudar a Tati aqui. Enquanto eu oro com a igreja, vocês façam uma confissão com ela e ajudem ela, se ela quiser orar em línguas. Vamos para lá, vamos para lá. Isso, tá bom? Então, mais alguém aqui que quer fazer isso junto com a nossa irmã ali? Podem ficar ali com ela no canto para ela ficar mais à vontade, que hoje não é que nem domingo, ok? Mais alguém? Mais alguém? Agora eu quero saber outra coisa. Existem pessoas aqui que não sabem, que não conhecem. Mais uma pessoa? Mais uma pessoa? Olha, vamos aplaudir a vida dela, irmãos. Leva ela para lá. Isso. Mais uma pessoa. Mais duas pessoas. Olha aqui, pastores, pega aqui, olha, mais duas pessoas. Se vocês quiserem, entrem na sala do louvor com eles, porque eu vou começar a orar aqui, vocês vão explicar esses princípios. Podem entrar lá. Mais alguém? Essa é a sua hora. Amém. Mais uma pessoa. Aqui, leve para mim. Alguém pega ela, gente, para não ir sozinha. Essa palma você está batendo para você, para a pessoa, para Deus. Se você vai fazer, faz direito, faz direito. Você vai bater palma para a pessoa, faz direito. Isso. Mais alguém? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Existem pessoas aqui no nosso meio. Você já sabe, você está consciente que você tem um chamado, mas nunca viu nada sobre ele. Não sabe se é A, B, C, não sabe nada sobre ele. Não fique achando que você não é ninguém, porque você não sabe nada. Estamos aqui para ser igreja, para aprender essas coisas, ok? Tá tudo certo, graças a Deus estamos na igreja para aprender isso. Se você é essa pessoa e você precisa de revelação e respostas acerca do seu chamado, levanta a sua mão para ver, você. Uma pessoa, duas, 3, ficou a mão levantada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, amém. Agora aí, deixa eu pedir, os pastores foram para lá. Bom, o Espírito Santo vai te ajudar aí. Fecha sua mão, eu só queria ver quantas pessoas são, ok? Fique aí, o Espírito Santo vai falar com você, nós vamos orar, certo? Agora você já ora em línguas, você que levantou a mão já ora em línguas? Já ora? Então, o que nós precisamos fazer hoje? Se você ora em línguas, nós só precisamos, irmã Márcia, orar em línguas para resolver muitas coisas da nossa vida. Coisas que você sabe o que fazer, coisas que você nem sabe como começar. As respostas vão surgir através da oração em línguas. O que Deus está falando para você é o seguinte: você precisa estabelecer períodos maiores de oração em línguas. Períodos maiores, estabelece. Eu não sei se você consegue hoje 10 minutos, meia hora, uma hora, eu não sei qual é o seu lugar na oração em línguas. Se por acaso você consegue orar 15 minutos por dia em oração em línguas, o que o Senhor quer é que você dobre, meia hora por dia. Se por acaso você já ora meia hora por dia, o que Deus quer é que você dobre 1 hora por dia. Porque tem coisas para acontecer nesses dias, e que você sabe que tem que acontecer, só que vai ser pelo Espírito. Não vai ser por força nem por violência, é pelo Espírito.
Então precisa puxar essas respostas. Elas não é no banco, não são nas estruturas naturais, não são homens que vão fazer isso por você. Essas respostas você já carrega dentro. Amém? Diga aí com ela, diga: eu carrego todas as respostas aqui dentro. Você entendeu, Vandisa? Onde é que estão as respostas? Não estão fora. E tem coisas que já passaram do tempo. É agora. As respostas estão dentro. Deus quer que você dobre o seu período de oração. Ore mais em línguas do que em português. Porque quando você começar a orar em línguas, é o Espírito Santo orando em você a vontade de Deus. A intercessão do Espírito Santo é isso. Ele ora dentro de você a vontade de Deus. Então quando eu preguei aqui, eu preguei a vontade de Deus para você. Agora imagine o Espírito Santo orando a vontade de Deus em você. É quando você ora em línguas. Amém, Dorinha? Você quer ter essa experiência? Porque tem coisas que você precisa decidir nesses dias. E não são evidências naturais que vão trazer a baliza para você decidir. É no Espírito. E quando a gente sabe no Espírito, você vai saber: eu sei porque sei. Sabe, ninguém aqui me ajuda a decidir nada. Eu sou pastor de vocês, eu tenho pessoas maravilhosas aqui na igreja. Mas quando eu tenho que decidir, eu tenho que orar em línguas. Porque vocês precisam da minha decisão. Eu e Chilo, estou falando de nós dois, nós somos um. Então nós fazemos o quê? Nós confiamos no Espírito. Eu tenho amigos que me inspiram, tenho pessoas que são maravilhosas nessa igreja e fora dessa igreja, que me dão conselhos, que me instruem. Eu ouço palavras de outros pregadores, eu ouço vocês pregando, eu recebo de vocês, enquanto vocês estão fluindo, essas coisas todas. Agora deixa eu dizer, a maioria das decisões, eu preciso pegar aqui dentro. Então não espere que pessoas tragam para você a resposta que você precisa de puxar. É pela fé. Você entendeu, Luciano? É pela fé. Não são coisas aqui fora. Às vezes a fase muda. E aí você diz: mas como que eu entro nisso? Eu sei porque sei. Que esse tempo passou e que esse tempo começou. E que nesse tempo que começou não cabe mais isso. E que nesse tempo que começou cabe isso. E aí eu vou tirando. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que cabem, mas não encaixam. Você já viu, pastora Paloma, um cubo daqueles de cor? Você sabe que enquanto as cores não estão todas combinadas, não resolveu? Ó, não encosta. É assim, ó. Faço como? Dobra. Dobrando o período. Dobrando o período. Tem algo novo nascendo. Só que, ó, você vai saber que está pronta para entrar quando tudo estiver na cor certa. Uma cor fora do lugar não vai funcionar como Deus estabeleceu. Tem que estar tudo bem direitinho. Tem coisas que cabem, mas não encaixam. Tem coisas que cabem, mas não encaixam. Você compreende isso que eu estou falando? Você compreende? Tem coisas que cabem, mas não encaixam. Tem coisas que você pode até apertar. Sabe a gente fazendo a mala para voltar de férias? Senta em cima, aperta as coisas. Mas sabe que se a gente pegasse aquele shampoo que a gente comprou em dólar e para fazer caber, tá lá dentro, você não está vendo, mas você senta em cima dele. O importante é fechar a mala. Não, o importante não é fechar a mala. O importante é cada coisa estar no seu lugar. Porque você pode jogar fora o que você pagou para ter. Então o que você precisa fazer? Dobrar o tempo de oração em línguas. Fecha os olhos para todo ambiente natural. Fecha os olhos para tudo que você vê com os olhos. Fecha os olhos. Nada disso importa mais. O Senhor está dizendo: eu vou falar no secreto. Os mistérios são planos, propósitos. Aí não adianta caber. Faz caber. Não adianta. Tudo tem o seu devido lugar. Eu vejo coisas chegando para você. Sabe quando a gente vai, uma dona de casa como você é e muito boa, você quer organizar o seu armário, você compra vários Tupperwares e você coloca no seu Tupperware, cada coisa no seu lugar, te dá prazer depois, fala: aqui eu pus o arroz, aqui eu pus feijão, aqui eu pus isso, está tudo organizado no seu guarda. Eu vejo um tempo de ordem. Cada coisa no seu lugar. E não vai ser pela sua força. Vai ser no roque se procotorobachá pra catarabás. Você entendeu? É simples assim. Não vai colocar um dedo nem fazer uma força. O que Deus tiver que te dar, vai dar. O que tiver que arrancar, vai arrancar.
Você está aqui? Comece a orar em línguas. Nós não precisamos de muito. 9h47, já já a gente termina. Você vai ter algumas pressões assim que é o Pai dizer, você vai ter alguns que é o Pai dizer, vai. Sinalizações mais evidentes. Você não vai na fé, porém com medo, com frio na barriga, você vai sabendo. Às vezes tudo vai estar cooperando para o mal. Sabe o que está faltando para vocês? Convicção espiritual. Estão orando pouco em línguas nessa igreja. Crente do Espírito ora em línguas. E essa é a hora, você não precisa se esconder aqui, você pode ficar à vontade. Talvez na sua casa você não tenha a liberdade que você tem na igreja. Então aqui você ora mesmo, você grita mesmo. Eu estou vendo gente com a cabeça cansada. Eu estou vendo mãos de pessoas que colocaram as mãos na cabeça muitas vezes nesses dias, dizendo: Senhor, muita pressão, muita pressão, muita pressão. Espírito de loucura, eu te repreendo agora. O que você precisa é orar em línguas. Oração em línguas. O Espírito Santo vai estar orando em você a vontade de Deus. Não aceite a rotina. Não aceite a procrastinação. Não aceite a mesmice nem a mormidão. Para você funcionar, todo dia tem que ser espiritual. Todo dia tem que ser um dia extraordinário, de um mover de Deus, do coração queimando. Quando você perceber que as coisas estão ficando muito comuns, dobre o tempo de oração em línguas, porque vem um cansaço com a vida comum. E Deus quer acelerar algumas coisas em você. Deus estabeleceu coisas que quer acelerar algumas coisas em você. Então dobra o tempo de oração em línguas. Orando, orando, isso, orando. Dobreque brocatarabas. Reque brocatarabas. Não pare, não pare. Puxe, puxa as respostas, puxa os planos, puxa as respostas. Saia do natural, dessa vida medíocre, que nada acontece.
Requecei, requetebradarabassa bracatarabai, recachombrica, remacachopre, racacacacachoprecai, requei, teprosebrei, requecebrocoche, bratamacas, debracatarabachabrac. Quebre os grilhões, quebre as correntes, sai desse relatório, desse prognóstico natural, sai desse relatório medíocre. Tem pouca gente orando em línguas nessa igreja. Eu sei porque sei. As águas estão baixas. Ou você vai viver pelo Espírito, ou vai viver pelo Espírito. Não tem outro caminho. Que se procote, que se prote, ramamamama che prakata, requete que, rocacacacacata, retapacatarabas, requeque. Haviam laços sendo formados para pegar você no bote. Deus está desfazendo esse laço hoje. As ciladas, algumas ciladas estão sendo reveladas aqui nesse lugar. Deus está desfazendo esses laços do passarinheiro. Esses laços do passarinheiro pela oração em línguas. Isso, quando você ora em línguas, Deus está orando em você. Você não sabe com a mente o que está falando, mas o Espírito fala os planos de Deus dentro de você. Aumente a sua fé. Puxa o plano, puxe. Puxe o plano, puxe. Puxe o plano, puxe. Puxa a resposta, puxa a direção divina. Confia no testemunho interior. Deus fala dentro de você. É o caminho mais seguro. É mais fácil para nós ouvir a voz de Deus dentro do que fora. Ore em línguas. Todo espírito de loucura, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, eu quebro agora, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito infiltrado, de maledicência, toda arma forjada do maligno contra você não prospera, não prospera, não prospera. Todo ataque do diabo contra o plano que você carrega cai por terra, cai por terra, cai por terra. Todo grilhão quebra agora, quebra agora, quebra agora. Só mais 2 minutos. Não pare. Algo está acontecendo. Não pare. Se bruque, tire, mexe, que dere, popô, que chebro. Racacacha, bracatarabas. Sai dessa caverna. Eu vejo emboscadas, como aquela que José do Egito foi empurrado, José que foi para o Egito. Eu vejo emboscadas, mas esse plano está desfeito hoje. Esse buraco não é para você. Não! Puxe a sua resposta, puxe o seu caminho, puxe o seu livramento. Puxe a sua salvação, puxe o seu socorro bem presente, puxe o seu recurso, puxe a sua estrutura. Toda a boca do diabo vai se fechar. Eu fecho agora a boca do diabo contra a sua vida.
Quem fala é Deus. Quem fala é Deus. Oh. Oh. Levante a sua mão. Pai, obrigado nessa noite por seu Espírito aqui orando em nós a sua vontade e o seu plano. Eu creio que sigamos assim, Senhor, debaixo da inspiração divina, porque notas foram levantadas e puxadas para fora, e pelo testemunho interior vamos saber o que fazer nesses próximos dias. Coisas que não sabíamos como fazer e como iam se dar e como iam acontecer, vieram para fora nessa noite. Nós temos a resposta. Diga comigo, eu tenho a resposta. Mais alto, diga, eu tenho a resposta. Diga, eu sei o que fazer. Diga mais alto, eu sei o que fazer. Diga, eu conheço o plano de Deus. Diga, eu tenho iluminação divina. Obrigado, Pai. Nós celebramos a sua presença aqui. Vamos debaixo da sua presença em paz e segurança para casa, sabendo que você que nos trouxe hoje nos trará também no sábado, no domingo pela manhã, no domingo pela noite, para dias de glória aqui nesse lugar, Senhor. Em teu nome oramos, amém. Vá em paz e em segurança.